Em janeiro de 2013, passou a vigorar em todo o Brasil a lei que estabelece o cadastro positivo, com registros de quem paga suas contas sempre em dia. A ideia é que esse cadastro possa ajudar a gerar descontos ou reduzir os juros cobrados dos bons pagadores. Parcelar as compras e pagar uma prestação mais baixa ou pegar um empréstimo a juro reduzido. Essa é a expectativa que o bom pagador passa a ter a partir de agora, com a entrada em vigor do cadastro positivo, um registro da pontualidade no pagamento de contas como crediários, financiamentos, água, luz e telefone. A ideia é reduzir custos para o consumidor que paga a conta em dia, como explica Geraldo Araújo, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Distrito Federal. O cadastro positivo ele nasceu de uma necessidade do mercado, junto a fornecer crédito e o consumidor também ter taxas menores de juro, aonde ele consegue mostrar àquele credor que ele é um bom pagador. E deste ponto é lógico, ele cedendo o seu cadastro positivo para uma loja, para um banco, uma financeira, ele terá condições melhores de ter um juro menor no próximo financiamento dele. Segundo as regras, a inclusão dos nomes no cadastro positivo é opcional. O consumidor que tiver interesse deve autorizar a inclusão. Os cadastros devem ser sigilosos e o consumidor poderá saber os dados de quem teve acesso ao seu histórico de crédito nos 6 meses anteriores. O consumidor poderá pedir que suas informações não sejam acessíveis a empresas específicas ou por um tempo determinado, mas não poderá excluir parte das informações registradas. Entre os dados que poderão ser consultados estão o saldo, a data e o valor da concessão de crédito, o histórico de pagamentos de dívidas e as parcelas que não foram pagas. O deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, foi relator da proposta que criou o cadastro positivo. Ele estima que os juros cobrados ao bom pagador poderão cair até 50%. Hoje, quando ele vai pegar um empréstimo, um financiamento de carro, um financiamento de sua casa, um empréstimo pessoal, como que funciona nos bancos? Ele tem uma taxa média. A taxa média, por que disso? Porque dentro disso entra a inadimplência, entra o custo financeiro do dinheiro para os bancos emprestarem e o custo operacional. E esse custo de inadimplência, ele é dividido tanto com os que não pagam, quanto com os que pagam. Então, a diferença básica é esta. O bom pagador que pagar as suas contas em dia, ele vai ter uma estatística favorável a ele para que os bancos possam diferenciar o bom pagador do mau pagador. O deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, explica que qualquer modificação no cadastro do consumidor que possa prejudicá-lo deverá primeiro ser comunicada. Pode ocorrer ao longo da vida daquele que está no cadastro positivo, porque autorizou o seu nome, está lá, de que ele deu uma escorregada e não pague uma determinada obrigação no dia correto. Vai para o cadastro dele essa informação. Esta informação tem que ser comunicada ao consumidor para que ele diga não, é verdade ou não é, para ter o direito de se defender. Mas apesar da entrada em vigor das novas regras, o cadastro positivo só deve ser de fato implantado no segundo semestre, já que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu o dia 1º de agosto de 2013 como prazo limite para que as instituições financeiras estejam adaptadas ao novo sistema. O Código Penal brasileiro está em pleno processo de reforma. Em 2012, uma comissão especial do Senado, formada por juristas, elaborou o anteprojeto do novo Código. Esse anteprojeto foi transformado em projeto de lei e, ao longo de 2013, estará em discussão no Congresso Nacional. Essa é a maior mudança na legislação penal brasileira em 72 anos. O projeto que cria o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas durante quase 8 meses. Caso se torne lei, os 543 artigos substituirão o código que está em vigor desde 1940. O texto traz novidades que não estão previstas na atual legislação, como terrorismo, pena de prisão para quem maltratar animais, leis mais duras para motoristas embriagados
e a transformação do jogo do bicho e outras contravenções penais em crimes, com penas mais severas. Algumas contravenções que em 1940 não tinham qualquer importância, eram até objeto de marchinhas carnavalescas. Nos dias de hoje, essas contravenções tiveram um foco diferente. É o caso dos jogos de azar. E quando falo de jogos de azar, eu falo do jogo do bicho e falo das máquinas caça-níqueis. Vejam bem que esses crimes, isoladamente, eles propiciam a prática de crimes muito mais graves, como a corrupção, como a lavagem de dinheiro, como o tráfico de drogas. É uma mudança profunda. Por quê? Primeiro, o Código tem 70 anos. Segundo, ao lado do Código, nós temos um total de mais de 100 leis extravagantes. Então, nós concentramos no Código Penal o centro da ordem jurídica penal. Para que você tenha uma ideia, nós reduzimos de 1.700 comportamentos criminosos para que o Brasil passe a ter algo em torno de 800. A missão foi repassada aos senadores no mês de junho. 11 parlamentares vão revisar o texto. O grupo é coordenado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. A gente quer ter um compromisso com o Brasil, um compromisso com a segurança pública, um compromisso com o novo Código Penal, que é um código antigo, arcaico, de 1940, cheio de penduricalhos, que precisa ser ordenado em um único código, uma única matéria, para que aqueles que cometam delito saibam, tenham a certeza que vão responder por esse delito. Nós precisamos fazer uma lei contemporânea, atual, que faça com que a gente possa pôr fim a esse absurdo da criminalidade no Brasil, que entope as prisões de presos que viraram escolas do crime e faz o pior. Um preso no Brasil hoje custa R$40 mil por ano e um estudante universitário custa R$15 mil por ano. Então, isso tudo tem que ser revisto nessa nova lei do Código Penal e eu estou lutando para valorizar a vida na nova lei. Um dos pontos mais importantes do projeto que cria o novo Código Penal é combater a impunidade e a corrupção. O texto traz novos crimes e estabelece penas mais duras para proteger o patrimônio público e garantir que a administração pública atue de forma limpa e transparente. O Brasil é um dos campeões em casos de corrupção. Esquemas que envolvem o alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário muitas vezes foram desvendados e acabaram impunes. Situação que pode ser corrigida pelo novo código. Entre as principais mudanças estão o mesmo tratamento para quem corrompe e quem é corrompido. Hoje a pena do corruptor é menor e ele acaba impune. As empresas também poderão ser punidas quando cometerem crimes. E pena de prisão para enriquecimento ilícito, quando o patrimônio do acusado é incompatível com a renda declarada. O enriquecimento ilícito, se for transformado em crime, como é a proposta, vai mudar a mentalidade dos agentes públicos, principalmente dos agentes políticos. Eu acho que deveria ser aplicada a pena realmente de prisão. Porque, assim, são pessoas que roubam, são pessoas que estão praticando um ato irregular com a sociedade. Para mim teria que ser prisão perpétua, porque são mais bandidos que os que estão na rua, né? Se for a pena máxima no nosso país, os corruptos iam pensar 2 vezes antes de fazer o crime. Para os corruptos, a pena é em liberdade, em regime semiaberto. Então, eles deveriam ir para a cadeia e sofrer as penalidades como qualquer cidadão. Prisão e, principalmente, entregar o dinheiro roubado. Nós acreditamos piamente que uma legislação bem feita, uma legislação moderna, uma legislação inteligível para o cidadão e para os próprios operadores do direito. Aí eu falo polícia, Ministério Público, advocacia, magistratura. Ela é o ponto de partida para que se tenha uma possibilidade mais clara de investigação, persecução penal, processamento e julgamento desses crimes, seja para condenar, seja para absolver. No próximo bloco, um mergulho no mundo do circo, uma arte milenar que vem se adaptando a novas leis e novos tempos. Você vai ver como vivem as famílias circenses, sem endereço fixo e com talento de sobra para encantar velhas e novas gerações. A gente volta em 1 minuto.